Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E quais os melhores fundos imobiliários para investir agora? Tenho acompanhado bastante o mercado e trago nesse vídeo aqui alguns alertas e algumas oportunidades, porque eu estou vendo muito fundo imobiliário cair de preço lá na Bolsa de Valores, enquanto outros estão muito caros, tá? Vou falar tudo isso aqui para vocês hoje. E se você quer ficar craque nos fundos imobiliários, está na hora de você se inscrever aqui no canal. São 3 vídeos por semana. Você se inscrevendo e compartilhando com seus amigos vai me ajudar muito a continuar meu trabalho aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá! É o seguinte, galera, já vamos direto então para o tira-teima dos FIIs, porque assim a gente já vai começar a ver essa análise aqui muito claramente, quais são os melhores fundos imobiliários para agora. Olha só, os fundos de papéis nessa última semana ganharam mais uma vez com uma alta de 0,45%, enquanto os tijolos caíram menos 0,23% nessa última semana. Então, muito próximo, mas o que me preocupa é esse número, essa disputa, digamos assim, ao longo desse ano de 2021. Olha só esse número. Os fundos de papéis cresceram 4,01%, enquanto os fundos de tijolos caíram menos 5,11%, tá? Então não tem jeito, né? Aparentemente, quem gosta de fundos imobiliários nesse cenário que a gente está vivendo aqui hoje, precisa ter pelo menos um pouquinho aí de fundos imobiliários de papéis, né? Já deixa aqui no comentário se você gosta desse tipo de investimento e se você está investindo em fundos de papéis agora, tá bom? E qual que é o fundo imobiliário que você prefere? Deixa aqui nos comentários para a gente interagir um pouquinho mais, tá? Porque agora eu quero continuar a aprofundar essa análise aqui junto com vocês para ver quais são os melhores fundos imobiliários então, porque não dá para colocar tudo no mesmo saco, né? Tem alguns fundos que estão muito caros, outros estão bem baratos, inclusive alguns que estão no mesmo nível praticamente de um ano atrás, né? Será que são oportunidade? Vamos aprofundar isso agora então. Então é o seguinte, galera, eu peguei esse estudo aqui que mede um pouquinho o fechamento do mês 3 de 2021. Então a gente vê claramente aqui as lajes corporativas, os escritórios despencando mais uma vez aí, menos 3,5, caindo mais até do que os shopping centers, né? Que loucura, né? E os galpões de logística que foram muito resilientes em 2020, parece que agora em 2021 não estão tão bem assim, né? Enquanto isso, os fundos de CRI, os fundos de papéis, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, continuam subindo, né? Eu acho que desse tira-tema dos FIIs que eu faço sempre, quase toda semana, eu trago vídeos aqui sobre esse assunto. Acho que essa vez aqui é onde tem essa maior discrepância, né? Essa maior distância entre os fundos de papéis valorizando mais, né? Dando mais lucro para os cotistas do que os de tijolos. Mas calma, porque os de tijolos também podem estar sendo uma boa oportunidade de pensar em valorização. Calma que eu vou falar tudo isso agora. Vamos fazer o recorte então dos melhores e piores fundos imobiliários de tijolos primeiro aqui desse último mês, né? Então quem que tá ganhando aqui os melhores fundos de tijolos? Bem poucos, né? Nem consegue completar uma lista de 5 fundos aqui no positivo. A gente tem o BBPO11, que é o fundo do Banco do Brasil, né? De agências bancárias, e o Vinci Offices, aqui também já um de laje corporativa que ficou no positivo. E aqui a gente já vai para o lado de lá, onde está todo mundo caindo aí. A gente tem, por exemplo, o GGRC11 caindo 11,42%, né? Que tombo que tomou o GGR nessa última cotação aqui, né? Claramente, eu fui buscar um pouquinho mais de informações, a gente vê que esse fundo ele fez uma nova captação, né? Então ele trouxe dinheiro, fez uma subscrição, só que ele ainda não conseguiu alocar esse dinheiro novo que ele trouxe. Então os cotistas aqui perderam até um pouco a paciência com o fundo, né? Então por causa disso, essa queda tão grande, né? O setor de logística, ele está resiliente, mas esse fundo específico não está agradando muito seus cotistas nesse último tempo aí. Aí a gente vê agora na sequência muita coisa de laje corporativa e shopping center. Então a gente vai pegar o HGRE11 e o BRCR11 caindo aí na casa de 5% e 6%, são fundos de lajes corporativas, e os shoppings também caindo aí na casa de 4%. Aí eu quero trazer para análise agora exatamente esses fundos de lajes corporativas, tá, galera? Por quê? Pode ser que a gente esteja vendo até uma oportunidade pensando em longo prazo. Por quê? Vamos pegar aqui o BRCR11 como exemplo. Se a gente puxar a cotação dele aí dos últimos 5 anos mais ou menos, a gente vê uma tendência de alta, né, desses imóveis se valorizando. Chegamos no pico, quando essa cotação estava R$ 109,48, lá em dezembro de 2019, né, que foi o auge de praticamente todos os fundos imobiliários. Depois veio toda a crise
do coronavírus, mais ou menos ali em março, e agora a gente vive um cenário completamente diferente. Mas o que eu quero, vou até dar um zoom aqui, porque eu quero mostrar o que aconteceu naquele pior momento, que a gente vai ver ali, ó, dia 16 de março, a cotação era R$ 80,44, e a gente chegou numa cotação praticamente igual àquela um ano depois. Aqui, ó, 15 de março de 2021, R$ 80,99. Vou até colocar uma régua aqui para a gente ver que ponto que chegou ali no pior momento. Depois a gente viu uma recuperação aqui mais ou menos lá para o dia 15 de junho, né? Então, se a gente pegar do pior momento até esse maior momento aqui, seria uma alta de 15,49%, mas agora eu quero colocar essa régua novamente para a gente ver aqui, ó, praticamente o mesmo valor aí um ano depois. Agora deu uma leve respirada, ó, se a gente pegar de dia 16 de março de 2020 até 12 de abril, uma leve alta de 5,52%. Então aqui eu trago esse ponto, né? A gente está praticamente vivendo um ano atrás. Então são as mesmas preocupações. A questão do home office, né? Porque a gente fala de lajes corporativas, são escritórios. Então, muito do que está sendo precificado aqui na Bolsa agora é essa incerteza, esse medo. Será que essa ideia de trabalhar em home office vai ser mais efetivada, né? Se isso acontecer, essas lajes corporativas vão ficar mais vagas, né? Não vai ter mais tanto aluguel, assim, tanto escritório querendo ocupar esses espaços. Então o mercado ele é feito de expectativas futuras, né? Então se a gente pegar aqui, por exemplo, junho de 2020, que já tinha passado aquele primeiro baque, né, que março de 2020 foi aquela grande preocupação, né, circuit breaker na bolsa de valores, ninguém sabia o que ia acontecer. Depois no segundo semestre, quando se viu que alguns países já conseguiam viver um pouquinho mais naturalmente, né? Aquela grande crise, aquela grande incerteza já começou a diminuir um pouquinho, a gente já vê uma expectativa aqui, o mercado já precificando melhor os fundos. Aí o que acontece agora? Os fundos imobiliários, na minha opinião, eles acabam às vezes até demorando um pouco para refletir o que acontece no mundo físico. O que eu quero dizer com isso? Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, a gente está numa crise sanitária muito grande, né? A questão do coronavírus aqui no Brasil é algo que a gente não conseguiu resolver, né? São casos e casos, cada dia aumenta mais os casos. Então, se a gente pegar um recorte desse momento, ainda é incerto. Mas, se a gente começar a olhar para outros países, como por exemplo o Reino Unido, como por exemplo Estados Unidos, Israel, etc., a gente já consegue ver que com a vacina vive-se um pouco normal e aí sim há uma recuperação da economia. Será que o mercado dos fundos imobiliários hoje não está precificando ainda esse momento atual, que é perigoso, claro, mas será que daqui a um ano, daqui a 2 anos, já não vai estar um pouquinho mais para o normal? Ok, a gente vai ter home office, mas será que não vai ser um esquema meio híbrido? Um pouco de escritório, um pouco em casa, um pouco em coworks, por exemplo? Então eu trago essa reflexão aqui porque se você tiver uma visão de longo prazo, pode ser que seja um momento em que as cotas desses fundos de laje corporativa estejam baratas, tá? Então, se você pensar nesse curto espaço de tempo, realmente pode ser preocupante naqueles dividendos que eles pagam todos os meses, porque se não tiver inquilino, não tem receita, não divide para os cotistas, né? Que é isso que a gente está vendo acontecer agora com os shopping centers. Mas será que isso vai perdurar por muito tempo? O que eu venho dizendo, que eu venho acompanhando já em outros vídeos que vocês viram aqui no canal, é que aqueles imóveis classe A, que são muito disputados, eles vão continuar com o inquilino. A gente vê problema aqui nas lajes corporativas com aqueles imóveis nível B, nível C, que não são tão disputados assim, ou seja, não estão numa localização, né, numa rua, numa cidade tão buscada, né? Realmente, esses que não são os principais, a gente vai ver problemas, né? Eu vou até mostrar aqui para você o portfólio do BRCR11 para você ver, ó. Olha quantos imóveis são nível A ou AAA, né, que são esses 3 Azinhos aqui, a maioria. E onde a gente vê os maiores problemas desse fundo? Por exemplo, o Senesp, que é um imóvel nível B, em São Paulo, que está 54,5% vago, tá? Essa aqui é a grande problemática desse fundo. Tem alguma coisa no Rio de Janeiro também, tem alguns imóveis nível A, nível B, que não são AAA no Rio de Janeiro, que é um mercado complicado,
tá? Então, por causa principalmente dessa vacância e essa incerteza que esse fundo imobiliário aqui, por exemplo, está caindo, está no preço mais ou menos de 2020. Aí eu te digo, dentro da sua estratégia, será que você tem tempo? Se você tiver, começa a dar uma olhada nessas lajes corporativas que podem estar com preço barato. Agora vamos pensar aqui um pouco menos, né? Um pouco mais do curto prazo. Quem é que está pagando bem? São os fundos de papéis, né? Então eu acho que tem que ter uma diversificação de carteira, mas nesse momento, se você não tiver fundo de papel, pode ser que você esteja perdendo oportunidade, perdendo dinheiro no seu bolso. Vamos falar um pouquinho mais agora com detalhes. Quais os melhores fundos de papéis, então, aí desse último recorte desse último mês? A gente vê uma valorização bem grande, né? Alguns aqui quase na casa dos 5%, né? Mais de 4% esses três primeiros, que são o HGR11, o KNCR11 e o RBRR11, tá? Então aqui eu até peguei o relatório gerencial do HGCR11 para a gente ver um pouquinho dos motivos que fazem esse fundo estar sendo valorizado, né? Então eu vou direto para essa parte aqui que mostra a taxa de indexador desses fundos, né? Que é o IPCA e o CDI, praticamente a metade em cada um deles, um pouquinho de IGPM. Então, se você recordar um pouquinho o que aconteceu nesses últimos dias aí, a gente viu inflação crescendo, né? A gente já vem acompanhando desde o ano passado o IGPM em alta, né? Então, os fundos imobiliários que são atrelados ao IGPM já cresceram muito em 2020. Agora, a gente viu também uma alta do IPCA, então esses fundos imobiliários que são atrelados ao IPCA também estão tendo essa leve alta e também a gente viu um aumento da taxa Selic lá pelo Banco Central, né? O CDI aumentando, então isso se reflete nos fundos imobiliários de papéis. Eles têm estruturas ali de dívida, né, que são os CRIs, e aí sim, eles são um pouco mais defensivos e estão surfando aí muito bem essa alta dessas taxas desses índices, né? Então, no segundo lugar, a gente tem o KNCR11, que praticamente todos os contratos deles são atrelados ao CDI. CDI aumentou, a gente já viu uma procura maior, quando tem uma procura maior, né, mais gente querendo comprar esse fundo, ele sobe. E o RBRR11 também aí nessa esteira de fundos imobiliários que tem esses CRIs, esses recebíveis, aí que a gente chama de high grade, que são aquelas garantias, aquelas melhores garantias, né? Por isso high grade, né? E aqui do outro lado, quem está caindo? Vamos falar sobre eles também, ó. O RSR11 tomou uma pancada aqui, menos 7,61, mas isso daqui provavelmente é porque ele fez uma nova subscrição, se eu não me engano, porque ele é um fundo bem renomado, com gestores bem conhecidos e costuma sempre ir bem. A gente começa a ver uma queda aqui também dos fundos de fundos, tá? Então BCFF11, acho que também fez uma subscrição, mas o MGFF está aqui, o MXRF11 também, que não é bem um fundo de fundo, mas é um fundo híbrido, né? Então, esse momento aqui, se você quer pensar em fundos de papéis, os fundos de CRIs estão melhores, tá? Agora a gente vê também uma outra distorção do mercado aqui, que é o IRDM11, né? Que eu já falei alguns vídeos atrás, que ele ficou com o preço sobre valor patrimonial muito alto, tá? E isso eu vou até colocar aí na tela para você, porque é fundamental, é importantíssimo você ver isso daqui, ó. Vou colocar no ranking o preço sobre valor patrimonial dos fundos imobiliários que têm maior patrimônio líquido. Então, pessoal, esse daqui é importantíssimo, tá? Estou falando, dentro do cenário dos fundos imobiliários, os fundos de papéis estão ótimos, até pensando aí nesse dividendo, tá? Ele realmente é o tipo de fundo imobiliário que está pagando mais ali mensalmente. Os fundos de tijolos, eles vão ter uma característica de potencial valorização, de repente, daqui a 6 meses, 7, daqui a 1 ano, 2, tá? Então, pensou em valorização? Você pode olhar os tijolos. Agora, pensando nesse dividendo, você pode pensar nos papéis, mas qualquer um? Não. Por quê? Aqueles que estão com o P sobre VPA alto, ele tende a não te dar tanto dinheiro assim, porque você está comprando caro, tá bom? Deixa eu mostrar aí que você vai entender um pouquinho melhor. O KNIP11, então ele está sendo negociado a 1,13. Ó, o KNCR ele ainda está num preço bom, hein? 0,95. Tudo que for abaixo de 1 quer dizer que ele está num preço mais justo, tá? Se for exatamente 1, quer dizer que o preço que aqueles ativos imobiliários valem é o mesmo preço que a cota está na bolsa. Então, se você olhar aqui o IRDM11, ele está 1,37. Quer dizer que ele está 37% mais caro do que realmente aqueles ativos valem. E aí, se você comprar muito caro, o seu dividendo proporcional vai ser um pouco menor, tá? Se você comprou
o IRDM11 aí, quando ele estava mais ou menos 1 para 1, você fez uma boa compra, né? Você vai ter um dividendo alto. Mas para comprar agora, eu já acho muito caro. E aí a gente vai ver que vários outros fundos, o RECR mesmo, que eu mostrei agora há pouco, mesmo tendo aquela queda no mês anterior, ele ainda está num preço meio alto, né? 1,12. São poucos aqui que estão mais ou menos igual. A gente vai ver, ó, o RBRF, que aí é um fundo de fundos, né? Mas a gente pode ver o RBRR, ele também está num preço ok, ó. 1,01, ainda é um fundo imobiliário de papel que ainda está numa cotação ok, tá? Então, se você estiver pensando em fundos imobiliários de papéis, faça esse alerta, não compre caro, porque em algum momento essa cotação ela pode cair um pouco e aí você pagou muito caro, seu dividendo não vai ser alto e ainda você vai ter uma desvalorização. Então são sempre esses dois pontos que você tem que trazer para sua análise, tá? Lembrando que tudo que eu falo aqui é para te ajudar a analisar e tomar suas decisões, tá? Nada disso é uma recomendação de compra, ok? Mas você tem que pensar nesses dois pontos: valorização e dividendo. Tá? Se você comprar muito caro, você tende a ter uma desvalorização e perder um pouco de dinheiro. E se você comprar barato, de repente os tijolos estejam baratos, você tem uma tendência de ter um ganho de capital. Em algum momento, se você vender esse fundo, você pode embolsar. Além disso, se você comprar barato, proporcionalmente o seu dividendo pode ser mais alto, desde que o fundo continue sadio e não tenha essa vacância tão alta, né? Ou seja, continue rendendo bons frutos ali, aluguéis, tá? Então, se esse fundo ele continuar num nível bom, se você pagou barato, o seu dividendo proporcional vai ser um pouquinho maior também. Então já compartilhe esse vídeo com seus amigos aqui e se inscreva no canal. São 3 vídeos por semana. Dá uma olhada nesses outros vídeos que eu separei para você também, ok? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time